Olá, internauta, a gente fala de cultura, tem estreia nessa semana aqui em São Paulo. Estreia o espetáculo Escapino, todo mundo conhece claro, uma adaptação do texto do clássico do Molière. E a gente conversa hoje com o ator, diretor e responsável pela adaptação desse projeto, Mário de la Rosa. Tudo bem, Mário? Tudo boa bem, tarde. Patrícia, boa tarde. É uma felicidade muito grande estar aqui com vocês para poder falar dessa peça que está dando muito trabalho, mas que é diversão garantida. Bom, você está em clima de estreia, né? Na correria típica da estreia. Reta final. Reta final, faltando uma semana, nesse sábado estreia o espetáculo. Quanto tempo de processo para chegar a esse resultado final? Na verdade, a gente está reestreando esse espetáculo com uma cara um pouquinho diferente. Nós tivemos em cartaz no ano passado, de setembro a novembro, no teatro lá no Sumaré, no Centro da Terra. E agora a gente está reestreando com uma cara um pouco diferente, demos uma mexida no texto, atores novos entraram no lugar, a gente melhorou aquilo que a gente achava que dava para melhorar, mas sempre falta, né? Eu dizia aqui nos bastidores que a gente pode ensaiar durante 3 anos seguidos, né, com todo o tempo disponível do mundo, mas vai chegar na última semana, vai ser uma correria louca e a gente está arrancando os cabelos aqui para poder estrear bem. Não tem jeito, isso acontece com todo mundo, né? Nessas adaptações que você disse que fez, estão incluídas transformações, mudanças de gênero, quer dizer, você coloca em cena personagens que originalmente eram masculinos, feitos por mulheres, é isso? Explica para o internauta como é que você deixou essa cara do clássico do Molière Escapino. Eu peguei esse texto, primeiro eu adorava esse texto, eu achava ele muito interessante e eu queria dar uma cara diferente para ele. E aí eu pensei, bom, o que eu posso fazer aqui para virar de ponta cabeça? Aí eu tinha uma situação que eu tinha atrizes para fazer, fazia parte do grupo. Aí me deu essa ideia, eu falei, bom, eu vou aproveitar essas atrizes e vou transformar esses personagens que eram masculinos, vou transformá-los em femininos. As atrizes saíram do grupo, só que a ideia permaneceu. E eu falei, puxa, isso é muito bom, isso é muito bom. Comecei a mudar. Então, esses personagens que hoje são as mocinhas, né, que se apaixonam e uma delas se casa escondida e a outra fica apaixonada por um cigano, enfim, trazem uma série de problemas para a história, né? Assim que os pais retornam de uma viagem, elas se veem embaraçadas e falam, bom, o que a gente faz agora? A gente já fez a besteira, estamos apaixonadas e os nossos pais não vão aprovar. Esses personagens femininos eram masculinos. Né? Então isso muda completamente o tom da peça, porque as motivações são outras, os temores são outros, né? As cobranças paternas são diferentes. Então uma necessidade inicial, que era de adaptar um texto para o elenco que eu tinha, o elenco mudou, saiu, só que eu mantive isso é muito bacana de fazer. E aí mudou a história e eu embarquei nesse... E aí eu tive que correr atrás de atrizes para fazer aquilo que eu estava escrevendo. Conseguiu? Consegui, são muito boas. E além disso, né, um dos personagens, que é a Nerina, que é uma criada, ela é representada por um homem que é o Elber, né? Então tem toda essa mistura aí de gêneros aí, como você disse. Que interessante. Agora, essa mistura, essa adaptação, essa transformação vem nessa montagem. Nessa montagem. Nessa reestreia, na verdade. Na outra versão do Escapino que vocês faziam, não tinha nada disso. Tinha um pouco. A gente mudou, deu uma mudadinha, né? Mas já tinha essa ideia. Já era essa concepção, a gente só adequou em função, conforme você vai fazendo, vão surgindo outras ideias, isso vai renascendo, então a gente mudou um pouco o texto, mas essa concepção dos personagens já tinha na outra, só que agora acho que ela está mais ressaltada, né? A gente conseguiu elementos que aumentassem ou melhorassem essa caricatura que a gente quis fazer. Bom, conta para o internauta da Jovem Pan Online um pouquinho dessa trama, o que a gente vai encontrar no palco, a história, para quem não conhece, a história do Escapino, o que a gente encontra a partir dessa semana lá no Teatro Silvio Romero? Bom, a história do Escapino, eu que represento o Escapino, ele não tem nada a ver comigo, mas ele é um criado que dá nó em pingo d'água, né? O verdadeiro malandro, que gosta de dar jeitinho em todas as situações, e isso também é uma coisa que atraía bastante para a gente trazer esse tema para contemporâneo, né? Trazer ele para um assunto contemporâneo, ou seja, explorar essa malandragem que a gente vê tanto por aí de um jeito mais agradável, porque já tem tanta malandragem ruim, a gente queria trazer uma malandragem engraçada, né? Ver o lado cômico disso. Então o Escapino, ele é um criado, né? Que é solicitado por ter essa característica de ser malandro e de arranjar as situações para todo mundo. Ele é solicitado por 2 moças, são as
as heroínas da história, que se apaixonaram na ausência dos pais, e uma delas se casou e a outra arrumou um amor não muito condizente com a sua condição social. E ao retornarem os pais, elas se veem com essa problemática toda. Falam, o que a gente vai fazer agora? Né? E aí recorrem ao Escapino para tentar ludibriar os dois velhos. Um que é muito sovina, muito controlador, né? E o outro também severo, que mantém as filhas nas rédeas curtas. E aí se vê que não eram tão curtas as rédeas assim. E o Escapino, com o auxílio da criada Nerina, que é também uma das personagens fantásticas dessa história, começam a arranjar situações para arrancar dinheiro desses dois velhos e salvar as heroínas dessa situação embaraçosa. Então é uma comédia cheia de peripécias, entradas e saídas, não para, né? É 1h15 de entradas e saídas de personagem, o que vai acontecer agora, bem característica das peças do Molière, né? Que a gente preservou e nem poderia ser diferente, a peça é dele e a gente só deu uma cara um pouco diferente. Então é cheio de entradas e saídas, aventuras e desventuras, em que os personagens a cada instante se veem em situações cada vez mais complicadas até o desfecho final que... Não pode contar. Não posso contar. Cada vez mais embaraçosas as situações, são interessantes, né? Esse texto original foi escrito no século que? 17. Século 1670 e alguma coisa. Por que é que os textos do Molière, apesar de tão antigos, né, escritos, imagina, no século 17, são tão atuais e tão interessantes para o nosso público hoje? Bom, ele, né, não custa nunca dizer que era genial, né? Então, os gênios, eles perduram aí, eternamente. Mas outra característica desse tipo de comédia é que ele pega características, são tipos, né, que existem em todo mundo. Sempre haverá um sovina, sempre haverá, né, uma pessoa com característica muito controladora, sempre haverá um malandro. Quer dizer, essência humana. Essência humana. E como ele pinça, né, esse tipo de texto, pinça as características humanas e aumenta, faz uma espécie de uma caricatura, né? Exatamente, faz como se fosse uma caricatura, ele sempre vai ser atual, né? Então, o nosso trabalho, o que a gente desejou fazer com essa peça, era de mostrar essa caricatura nos tempos, como se fossem nos tempos atuais, né? Mostrar, olha como o ser humano é o mesmo desde sempre, né? Então isso que é genial. E essas peripécias, todas essas entradas e saídas, essa comicidade que existe no texto, é agradável em todos os tempos, né? Então o que se faz hoje, o que a gente faz hoje, nada mais é do que aprender, beber dessa fonte desses gênios que existiram aí atrás, né? Bom, tá aí uma ótima diversão para você, porque é um espetáculo para rir do começo ao fim. Estreia nesse final de semana, Escapino, todo mundo conhece, no Teatro Silvio Romero, que fica na Zona Leste de São Paulo. Na Zona Leste, né? Exatamente, no Tatuapé. Ali próximo da Praça Silvio Romero, no shopping, ali tem estacionamento, tem ar-condicionado, tem conforto, tem tudo de bom para a gente se divertir lá. Sábado, às 9 horas da noite e aos domingos, às 7 horas da noite, um pouquinho mais cedo. Qual é o valor do ingresso, Mário? R$40. R$40, claro, com meia entrada, para você que tiver a carteirinha de estudante. É isso aí. Boa estreia para vocês, obrigado, muito sucesso. Patrícia, obrigada pela presença aqui na Jovem Pan. Espero vocês lá e todos os ouvintes e espectadores aí da Jovem Pan Online. Obrigada, internauta, mais uma vez pela companhia. Até já. Jovem Pan Online, Pan Rádio, com imagem online.